E hoje nós vamos falar da Season Finale, o último episódio de The Last of Us da HBO. Vem comigo! Salve meus guerreiros, tudo bem com vocês? Ricardo Minuzzi trazendo mais um vídeo aqui para o canal, sejam muito bem-vindos. Agradeço a todos vocês que ficaram aí ao longo desses 3 meses aproximadamente, vindo aqui curtindo os vídeos do canal a respeito do The Last of Us. Esse aqui é um canal mais focado em jogos e como The Last of Us é uma franquia de um jogo muito bem sucedido, para mim, no meu caso, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, a franquia The Last of Us, então era óbvio que eu ia ter que trazer aqui no canal algo a respeito da série. E hoje nós vamos falar sobre o último episódio, a Season Finale de The Last of Us, o nono episódio que saiu na HBO, e vamos comentar sobre esse episódio. Só peço para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar as notificações, todos esses procedimentos padrão aí que ajuda bastante aqui no canal. Nós começamos o episódio mostrando a Ana, a mãe da Ellie, como ela foi infectada, como possivelmente a Ellie é imune. Então isso não existe no jogo, é uma coisa nova que acrescentaram aqui. É uma teoria que, para quem é fã da série, da franquia, sabe que era a teoria mais aceita. Existiam outras teorias a respeito de por que a Ellie é imune, mas aqui na série abordou a teoria mais aceita pelo público. Então não é nenhuma grande novidade, mas a maioria dos fãs já acreditavam que essa era a linha que a série iria abordar. Então não tem grande surpresa, mas mostra ali. O único momento em que aparece um infectado no episódio é esse momento em que a Ana, que é a mãe da Ellie, é perseguida ali por aquela mulher. Ela entra na casa, aquela casa exatamente parecida com a casa em que a Ellie... Não posso dar spoiler, cara, do segundo jogo, né? No final do segundo jogo. O final do segundo jogo acaba numa casa bem parecida com essa. Eu achei até incrível o local em que a casa tá, né? Então, achei bem parecido. Apenas uma observação. E aí mostra que a Ana é infectada, depois ela corta o cordão umbilical. Momentos depois, eu achei muito rápido se foi realmente infectada daquela forma ali. Se a Ellie já passou a infecção no sangue da Ellie naqueles curtos momentos. É realmente uma infecção muito rápida, ela não dá muito tempo. Então, assim que ela foi mordida, ela já cortou o cordão umbilical ali. Depois chega a Marlene e tem toda aquela cena em que a Marlene fica com a Ellie para cuidar e mata a Ana. Depois corta pro Joel e a Ellie bem pensativa, pensando justamente ali no seu propósito, que é trazer cura para a humanidade, pensando no que pode mudar. Ela fala pro Joel que tudo que ela passou não pode ter sido em vão, que ela quer logo terminar com isso, faz meio que uma promessa, pede pro Joel fazer uma promessa, vamos terminar logo com isso pra gente ir embora. O Joel fala que vai ensinar ela a tocar violão, ela fala que gostaria de aprender, ela tá meio quieta, justamente pela cena anterior, em que ela tem aquela violência extrema com o David. Isso muda completamente a personalidade dela. Durante o jogo ela conversa bastante, tem aquelas interações contando piada e tudo mais, e depois dessa cena realmente com o David, muda um pouco a personalidade dela. A gente percebe isso durante o jogo, e aí a gente não vê mais a Ellie daquele jeito, brincando, contando piada. Ela muda um pouco, ela meio que amadurece, cria um gatilho novo na cabeça dela depois de tudo aquilo que ela passa. Então ela passa a ver o mundo de uma forma mais radical, em que a sobrevivência é em primeiro lugar e que não dá tanta confiança e liberdade para outras pessoas. Aí nós temos a cena da girafa, que é uma cena clássica no jogo, onde tem aquele campo onde vários animais, a natureza está tomando conta já do mundo, como é de praxe, que provavelmente aconteceria numa crise dessa. Então eles relatam bem, de forma real, como seria o mundo numa crise apocalíptica, porque os animais eles não são infectados com esse cordyceps, com essa doença. Então ela afeta na série e no jogo só os humanos. Então os animais estão isentos disso aí, não existem animais infectados. Então a Ellie fica maravilhada de ver tudo aquilo, aqueles animais. Lembra que ela viu no episódio anterior os macacos, e ela ficou toda assim, sabe, vislumbrada com aquilo, a natureza tomando conta do mundo, sem intervenção humana. Então é bem interessante isso daí. Mostra um pouco antes o Joe ali meio comovido com a situação, ele já aceita tocar no assunto da Sarah, onde eles estão entrando ali numa zona que era do exército. Ele até fala que ele foi parar lá, ele conta a história de que ele tentou se matar e tudo mais, e fala que com o tempo, a Ellie até fala, com o tempo tudo se cura, né? E ele
menciona claramente que não foi o tempo que fez essa ferida que ele tinha ser curada, deixando claro que ele vê novamente um sentido de vida depois que a Ellie entrou na vida dele. Então ele enxerga na Ellie uma nova Sarah, né? A Ellie é como se fosse uma filha para ele. E isso fica bem explícito. No jogo não é tão assim aprofundado, o Joe chega a lacrimejar os olhos, né? Então mostra um pouco a fragilidade dele nesse sentido. E a série abordou dessa forma. Como era óbvio, não tem infectado nesse episódio. No jogo tem muito infectado para eles chegarem ali no local em que é o Hospital dos Vagalumes. Muito mesmo. Essa é uma das cenas mais complicadas do jogo, onde aparecem muitos infectados, muito baiacu, que é aquele monstrão que apareceu no 5º episódio. Então, eles cortaram, como sempre. Tem até meme na internet de que os infectados na série estão de férias, porque definitivamente eles não apareceram. Então, The Last of Us é muito mais do que só essa história. Ele tem muita ação, tem a cena dos infectados, e a série pecou muito nesse sentido, principalmente nesse episódio aqui, mas eu já havia dito no 8º episódio que não teria infectados. Mesmo não assistindo o episódio anteriormente, mas eu imaginei que eles iam abordar, principalmente porque eu sabia que o episódio ia ser curto, então eles iriam abordar só a história, como tem sido sempre. Então os vagalumes chegam, já lançam uma granada de gás ali, atordoa os dois, pega a Ellie e o Joe já acorda dentro do hospital lá, na maca. Aí a Marlene vai explicar para ele toda a situação, de que os soldados não sabiam quem eles eram e por motivo de precaução apagam eles, né? Colocam a Ellie na sala de cirurgia e o Joe pergunta, faz o questionamento. Nós sabemos que o Cordyceps é uma infecção que afeta o cérebro, tanto que os primeiros sintomas é deixar as pessoas agressivas, totalmente sem consciência. Depois aqueles fungos vai crescendo no cérebro ao ponto de impedir com que a visão dos infectados funcione. Então os infectados de nível mais avançado, nível 2, que são os instaladores, eles não conseguem enxergar. A gente vê isso um pouco na série, no 2º episódio, se eu não me engano, em que o Joe fala que eles não escutam, que eles não veem, que eles só escutam. Então ele pede para fazer silêncio e tudo mais. Então a gente vê que o fungo cresce no cérebro, e quando há essa necessidade de tirar uma amostra do cérebro da Ellie, nós sabemos que a Ellie teria que ser sacrificada para criar uma possível cura, algo que não se sabe se vai dar certo ou não, é uma possibilidade. A Ellie é a única imune. E diante dessa situação, o Joe, como foi abordado durante toda a série, onde ele só perde, onde ele é fracassado, um pouco diferente a personalidade do jogo, né? Na verdade, um pouco não, muito diferente da personalidade dele do jogo, que o Joe é muito mais agressivo, muito mais proativo, muito mais violento, muito mais, ele resolve realmente as coisas. Aqui na série estão abordando ele mais fraco, mais sentimental, mais debilitado, com vários problemas físicos, taquicardia, problema do ouvido, ele não escuta de um ouvido. Então o Joe, ele foi realmente nerfado. Nerfado é o termo que nós usamos, que foi reduzido, rebaixado. A forma como o Joe é, ele não é nem de longe como ele é no jogo. Então o Joe aqui, ele tem habilidades completamente inferiores ao que ele tem durante o jogo. E aí, acho que justamente a série tentou trabalhar nisso, porque nesse momento é onde tem o ápice, ali em que o Joe, a série inteira tá só perdendo, perde a Sarah, perde a Tess, perde tudo que ele faz, tudo que ele resolve fazer, ele não dá certo, ele não consegue salvar ninguém. E chega nesse momento em que mostra mais uma vez que ele não vai conseguir salvar a outra pessoa, ele vai ter que conviver de novo com mais um fracasso. Só que nesse momento o Joe já tá num nível ali que ele já não aguenta mais. Ele sentiu sentido de novo na Ellie, como se fosse a Sarah para ele. Então ele vai tentar fazer o possível para que ele não sinta, porque ele viu o quão doloroso foi perder a Sarah, o quão doloroso foi só perder durante a vida. Então ele agora vai tomar uma postura diferente, completamente diferente de tudo que nós vimos na série, em que ele vai tocar o terror. E a Marlene pede para levar ele embora, e no meio do caminho o Joe faz o que faz, ele mata geral, mata todo mundo. No jogo é exatamente dessa forma, então ele sai limpando todo aquele hospital atrás da Ellie. Ele não vai aceitar perder a filha dele novamente, então ele vai fazer de tudo. Ele se transforma completamente em um cara paranoico para cumprir o seu objetivo de ir lá resgatar a Ellie. Não interessa a humanidade. O Joe nunca teve esperança na humanidade. Ele não tá nem aí para isso. Deixa claro isso durante o jogo, e na série deu para perceber que ele também não se importa muito com a humanidade. No jogo é muito mais enfático
de que ele não acredita na humanidade mais. A gente percebe isso daí no segundo episódio, em que o Joe e a Tess estão conversando sobre essa possível cura e que isso não é novidade, eles estão sempre tentando falar sobre isso. Você vê que claramente o Joe, ele não dá a mínima para isso, e da mesma forma aqui, nesse momento, ele fala que chega, cansei, e ele toca o terror. Claro, não mostrou da forma como a gente gostaria de ver, então achei a cena de ação bem fraca. O Joe com uma baita de uma metralhadora, dando apenas um tiro em cada soldado, sabe, como se fosse um revólver. Então foi bem limitado. Ali tem uma cena muito violenta, enfim, como eu falei, não dá para comparar com o jogo, né? Mas ali é um quebra-pau, de quebrar a coluna do prédio, de quebrar geral, destruir vidro, destruir parede, a granada e tudo. Então é uma ação muito mais desenfreada. Tem soldados com aquelas metralhadoras de guerra, sabe? Que saem metralhando, destruindo tudo. Então foi muito mais fraco a questão da ação aqui, mas mostrou um pouco ali o Joe raiz, né? Que o Joe, ele é desse jeito, ele sai matando, não se importando com nada, Ele tá ali para fazer o que ele acha que é certo e acabou. O Joe, ele é assim. Chega no final do episódio em que ele encontra a Ellie lá já na maca, deitada, e o médico tá lá, manda ele se afastar, e o Joe não hesita em atira e mata o médico. Pega a Ellie e vai embora. A Marlene encontra ele lá no estacionamento, tem aquela conversa em que a Marlene tenta fazer com que o Joe se arrependa, porque a Ellie é a esperança de o mundo voltar como era antes. O Joe não aceita, atira na Marlene, coloca ela no carro, a Marlene ainda viva, o Joe vai lá e executa ela, um tiro na cabeça, falando que não vai deixar a Marlene viva. A Marlene implora e o Joe fala, não, você só vai voltar a vir atrás da Ellie de novo, então eu não quero isso. E aí tem um momento final em que a Ellie acorda no carro, sem saber o que aconteceu, e o Joe conta aquela mentira para ela, de que existem vários imunes, que os vagalumes estão tentando achar uma cura com todos eles, mas a dificuldade é tanta que eles já até desistiram. Falaram, cara, não tem jeito. E a Ellie fica meio sem entender. Naquele momento até vira as costas para ele, e ali cria-se um rompimento no laço do Joe com a Ellie. A Ellie não consegue acreditar direito nessa história. Pergunta se a Marlene está viva, o Joe não responde. No final, quando o carro estraga, eles estão indo já para a cidade do Tommy, a Ellie de novo questiona ele, fala, Joe, me promete que tudo que você falou é verdade. E o Joe, sem hesitar, fala que promete e que tudo que ele falou é verdade. Então ali a gente vê que o Joe mentiu na cara dura e não quer nem saber. E a Ellie, naquele momento, resolve acreditar, mesmo com o pé atrás, mas resolve acreditar no que ele falou é verdade. E assim termina o episódio de forma brusca. O jogo termina desse jeito também, de forma bem brusca, mas sabe, cara, no jogo é muito melhor, né? Não sei explicar, mas no jogo é melhor. Então acaba a série e é exatamente isso. The Last of Us, ele é um jogo que não haveria necessidade de continuação, porque fica assim, no ar. A ideia de The Last of Us é essa mesmo, deixar no ar. E aí, o Joe agiu certo? Agiu errado? Você faria igual? Se sendo sua filha, entregar sua filha para salvar a humanidade? Então fica esse dilema. E aí, a Ellie provavelmente iria aceitar se sacrificar pela humanidade, porque a Ellie ainda enxerga um pouco na esperança da humanidade. Ela não viveu como era antes. O Joe já sabe de tudo, da corrupção do homem, do quanto o homem é desprezível, do quanto o homem só quer o benefício próprio, do quanto o homem fazia guerra. Então a Ellie não entende essas coisas. O Joe já é um cara vivido. Então ele vê, cara, que não tem necessidade. Para que restaurar a humanidade para ser como ela era antes? Então ele não vê sentido nisso, porque ele entende que a raça humana é corrompida, é corrupta, é maldosa. Então ele não vê necessidade alguma de restaurar algo ruim. Ele não tem esperança nenhuma na humanidade. Então ele foi bem egoísta, ele pensou sim em si mesmo, porque ele já não aguentava mais passar por tanto sofrimento. Então foi uma atitude bem egoísta, mas fica no ar, sabe? E The Last of Us é isso, é uma história que deixa em aberto para várias pessoas terem uma interpretação diferente. Eu, quando joguei o jogo pela primeira vez em 2013, o jogo saiu em 2013, eu peguei ele no lançamento. Quando o jogo saiu em 2013, e isso aconteceu, a primeira reação que eu tive foi, cara, mas e aí? Eu joguei o jogo inteiro para chegar no final para salvar a humanidade e aconteceu isso, sabe? A primeira sensação foi essa, de que, porque você fica horas e horas, 7, 8 horas jogando um jogo com esse propósito, é sempre frisado de que é esse o objetivo.
fazendo algo até que você não queria, porque o Joe deixa claro que ele não queria fazer essa missão. Então você fala, pô, tô fazendo um negócio que eu nem quero pra um bem maior e no final eu não vou concluir isso. Então, e até momentos antes a Ellie fala que quer que isso seja concluído. Então você fica com a primeira sensação é essa, mas depois você para pra pensar, você fala, cara, mas eu acho que ele agiu certo, hein? Então fica esse dilema no ar. E assim terminou a série, então agora a segunda temporada vai tratar do segundo jogo, que ocorreu 7 anos depois do primeiro jogo. Então os fãs do jogo ficou muito tempo sem saber se haveria ou não uma continuação, porque o jogo fecha, esse primeiro arco aqui fecha de uma forma que, se você analisar, não precisa de uma continuação em si, mas o diretor, Neil Druckmann, achou que seria interessante contar uma nova história, uma história diferente, continuação daquilo, e eu acho que acertou bem, porque o segundo jogo é muito melhor que o primeiro, no meu ponto de vista. Mas também é muito controverso, é uma história muito pesada, uma história muito mais intensa do que o do primeiro jogo, então dividiu muito a base de fãs de The Last of Us com o segundo jogo. Então a série eu acho que pode fazer algo nesse sentido, se bem que essa primeira temporada da série tá bem abaixo do que até os fãs realmente do primeiro jogo não estão gostando bastante dessa série, mas eu vou falar isso num outro vídeo. Eu vou esperar que os ânimos esfriarem, eu vou assistir de novo o 9º episódio para ter uma opinião melhor a respeito, e aí eu trago um outro vídeo depois falando o que eu achei da série como um todo, a primeira temporada de The Last of Us, se foi boa, se não foi, a minha avaliação a respeito dessa série, os pontos positivos, o que tem que melhorar para a segunda temporada. E é isso. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse 9º episódio de The Last of Us. Se vocês gostaram ou não gostaram, achou que teve bastante ação, achou a quantidade de infectados legal, porque no jogo tem muito mais. Enfim, coloca os comentários de vocês aí. E pessoal, só lembrando que eu sou afiliado da Amazon, caso vocês queiram comprar The Last of Us, que inclusive está em promoção, voltou em alta agora, está sendo os jogos mais vendidos. Tem ele na Amazon em excelente preço. Então, se vocês quiserem comprar, usa o link aqui na descrição que ajuda bastante o canal, beleza? Então é isso, forte abraço, até um próximo vídeo. Valeu!